Bom dia, meus amados, a minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 22 de dezembro de 2024, domingo, estamos aqui refletindo na palavra de Deus. Nosso livro é o profeta Isaías, capítulo 1, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Amém? O profeta Isaías continua aqui denunciando a Judá, que estava naquele contexto, fazendo as coisas de uma forma que não é a maneira que Deus quer. Amém? Isso acontece hoje também, mas tá certo? Mas aqui, vamos aqui ao texto, aprender com o texto, tá certo? Tirar aqui uma reflexão para a nossa vida hoje, porque o povo de Israel vivenciou isso aqui de maneira que o profeta precisou ser alvo da revelação de Deus para conduzi-la na direção certa, tá certo? O versículo 16 começa: lavai-vos, purificais. O profeta, naturalmente inspirado com inspiração divina, ele vai chamar a atenção de Judá, que Judá está precisando se purificar, se libertar dos pecados aí. Lavai-vos e purificais. Tinha lá o ritual, como é que deveria ser feito, não vou entrar nesse método, apenas para que você possa entender que era uma necessidade de purificar-se do seu pecado, né? Que Israel estava cometendo. Hoje em dia é a mesma coisa. Quando você ouvir a revelação de Deus, você precisa se purificar do pecado, ou seja, largar o pecado, tá certo? O versículo 16 vai continuar dizendo assim: tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Olha, assim, as atitudes de Judá eram maldosas. Ou seja, quando uma coisa é maldosa, eu quero entender, quero pensar e quero compartilhar com você que isso é intencional. Se você provoca um mal a alguém, não foi intencional, foi uma circunstância ali do acaso, então isso não tem tanto problema, claro, mas com relação a Deus e tal, assim, mas assim, quando ele diz que tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, isso é Deus falando, Deus está vendo, tá certo? Deus está te vendo, e a mim também, glória a Deus. Então, mas é interessante, mas que eu penso isso. Era intencional. Ele sabia o que estava pecando, tá certo? E quando diz tirar a maldade, isso significa que um detalhe interessante que Deus não tira o pecado da gente. A gente é que tem que abandoná-lo, largá-lo. Amém? E quando ele diz tirar a maldade, ou seja, estou usando aqui a maldade no sentido de pecado, Deus não tira, não. Ele lhe diz que você está errado. Ele diz que você está pecando. Aí é você que tem que abandonar o pecado. Tirar é você. Tirar é você que tira o pecado, tira a maldade do seu coração. Mas e o versículo 16 vai continuar dizendo assim: cessai de fazer o mal. Ora, se tinha maldade, estava fazendo mal, né? Deus sempre dá conhecimento assim ao seu povo aquilo que está acontecendo. Para quê? Para que o povo se volte para Deus e abandone o que é mal, o pecado e tal. Então, assim, quando ele diz cessai de fazer o mal, olha, por isso é que Isaías é muito atualizado, porque Jesus falou sobre isso, né? Não pagai o mal com o mal, fazer o bem a todos e tal. Paulo também ensina isso, tá certo? Então, cessar de fazer o mal, isso é coisa que deve acontecer na vida de um crente. O crente não faz maldade, tá certo? Pode até ter vontade, aí pede perdão a Deus, porque só pensar já é pecado, tá certo? Aí ele vai dizer assim: aprender a fazer o bem. Olha, mas com Deus não precisa só deixar de fazer o mal, não. É preciso fazer o bem. É necessário. Então, para Deus, assim, não é suficiente largar o pecado, deixar a maldade.
é preciso, é essencial você fazer o bem. Amém? O crente genuíno, trazendo isso para hoje, porque a palavra chega para nós, o crente assim genuíno, ele precisa ter uma predisposição sempre para o bem. Vai fazer sempre? Possivelmente não. Vamos errar. Mas assim, não pode ser intencional. O crente precisa ter uma predisposição permanente para o bem. Amém? Deixa o mal e aprende a fazer o bem, tá certo? É interessante que o bem a gente aprende a fazer, assim como a gente aprende a fazer o mal, né? É a questão da escolha. Amém? Mas o profeta orienta assim de uma forma graciosa. Aprender a fazer o bem já no versículo 17, tá certo? O versículo 17 continua dizendo assim: atender à justiça e repreender ao opressor. Eu acho isso muito interessante. O cristão, ele por essa fé em Deus, ele precisa, assim, trazer um resultado positivo à sociedade. Sabia disso? E eu sei que a igreja traz, nós trazemos, mas é, assim, atender à justiça, repreender o opressor. Nós precisamos, assim, trazer esse resultado positivo realmente à sociedade. Quando diz repreender ao opressor, eu quero pensar, olha, não pense no opressor só no Satanás, não, tá certo? Esse aí a gente repreende em nome de Jesus, que espiritualmente ele tem que sair. Mas o opressor aqui é manifestado em pessoas que oprimem, pessoas que nos oprimem, governam sobre nós, nos oprimem, tá certo? Então, o profeta está orientando isso. Quando eu olho para essa afirmação, atender à justiça e repreender ao opressor, eu fico muito à vontade para tomar uma posição com relação à questão política mesmo. Nós precisamos tomar posições com relação ao Brasil. Se você, eu não posso ir lá tirar o Lula do poder, mas eu posso orar, eu posso ensinar a igreja, sem fazer o mal, porque justiça, irmão, é tudo que a gente não vê no Brasil. Então o crente precisa se indignar com isso. Tem uns crentes que dizem, não me envolvo com política. Não, você já está envolvido, meu irmão. Você depende da política para comprar, vender, trocar, comer, comprar gasolina, né? Tudo isso. Então, atender à justiça, repreender ao opressor, eu entendo que a fé em Deus ele precisa fazer e trazer esse resultado positivo para a sociedade. Quando diz repreender ao opressor, Deus vai revelar que a posição do seu povo é contra o opressor. Nós precisamos nos levantar. Repreender, a palavra de Deus, quando ela diz repreender, é no sentido realmente de não aceitar, de se indignar. Ninguém pode bater palma para o mal, não. A gente tem que se levantar contra ele, pelo menos em oração. Amém? Estou aqui compartilhando essa palavra com você. Olha, atualmente, o crente assim, genuíno, ele precisa posicionar-se politicamente. Não estou dizendo fazer a política, politicagem, ser politiqueiro, não. Mas precisa se posicionar. Por quê? Porque o Brasil tem um sistema de política que era democracia, já não é mais, que é o que governa, é o que nos governa em termos de Brasil. E assim, meu irmão, quando a gente não se posiciona, o mal domina e a desgraça acontece, que é o caso da nosso Brasil tão lindo, né? Mas assim, precisa se posicionar. Amém? Oriente aí a sua igreja. Fale, diga, esclareça com amor. Tá certo? Hoje é duas xícaras, uma com água e outra com café. Amém? Então, amados, isso é muito interessante, porque ele diz, repreender o opressor. Nós podemos repreender em oração, orar para que ele se converta, podemos repreender intercedendo mesmo assim. Amém? Não somos juristas, não podemos repreender juridicamente, mas podemos orar para que pessoas possam se levantar e defender a nação, e a gente também tem responsabilidade sobre isso como crente. Tá certo? O céu está garantido. Amém? Se você crê, o céu está garantido, mas nós estamos na terra ainda, tá certo? O versículo 17 vai terminar dizendo assim: defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Novamente, conceito social.
ele falando da sociedade. Então, através do profeta, Deus deixa assim bem claro que é um dever nosso, assim, nos posicionarmos e lutarmos pela justiça para as pessoas. O crente não é egoísta, não. Eu tô bem, tô aqui, tô na igreja, tô louvando, oh, glória. E o pobre que está ao teu lado, ao redor, né? Que não pode comprar nem o pé de galinha. Tá certo? Então, assim, defender o direito do órfão, pleitear a causa das viúvas, é claro que tem um contexto de Israel, e o apóstolo Paulo vai ensinar que nós devemos ver primeiro os da família da fé e depois os outros, tá certo? Mas a gente, às vezes, se esquece disso, tá certo? Deixa eu dizer aqui uma coisa para você que é terrível, aconteceu aqui no Brasil. Você sabe o que é o BPC? Benefício de prestação continuada? As pessoas com deficiência, algum tipo de deficiência, autismo, outras coisas aí, que tem muitas coisas, recebem esse benefício. Sabe o que o governo do amor fez? Assinou um decreto tirando. Amém? E nós precisamos nos indignar contra isso. Orar, pelo menos. Porque isso é maldade. Para a Lei Rouanet, libera os bilhões. Para o BPC, corta o pouco que tinha. Amém? Mas, assim, o profeta fala no seu contexto para Israel e os crentes, nós entendemos isso pela Bíblia, nós somos o Israel espiritual, os convertidos, a fé em Cristo. Somos esse Israel espiritual atualmente. Precisamos, assim, dentro daquilo que é possível para nós, nos posicionarmos, tá certo? Você precisa saber disso, você precisa falar de Jesus e ter uma compreensão clara do contexto que nós estamos vivendo, para que a gente se posicione do lado do bem, porque a palavra diz que a gente tem que aprender a fazer o bem. Tá certo? Eu vou terminar isso aqui fazendo uma citação. Mateus 5, do 44 ao 48. Jesus vai ensinar nesse texto, eu já falei sobre ele aqui, já fiz um vídeo sobre esse texto, tá certo? Mateus 5, 44 e 48. Ele vai dizer que nós devemos orar pelos... Nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Isso é coisa de crente, tá certo? Mas nós não podemos deixar de nos posicionar. Tanto faz, tanto fez. Não, tanto faz como tanto fez, não, mano. Quando o mal governa, todo mundo sofre. A Bíblia diz isso, tá bom? Então, aqui é uma breve reflexão. O profeta, pela revelação do Espírito de Deus, está falando ao povo de Judá. E nós somos, vou dizer aqui, o Judá, o Israel espiritual de hoje. A palavra é para nós. Amém? Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus te dê aí um domingo bem gracioso. E deixa eu lembrar você, o nosso endereço é Rua Guarani 1938A, bairro João 23, Fortaleza. Se você quiser vir participar do culto, é às 18 horas. Será bem-vindo, tá certo? Bota no Google aí que você acha fácil, tá certo? Deus te abençoe, 18 horas, tá certo? Deus te abençoe e te dê um bom domingo em nome de Jesus. Amém. Deus te deu autoridade espiritual para se posicionar contra os espíritos malignos, mas também para se posicionar com sabedoria na nossa sociedade. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.